Aqui com isso, boa noite, galera do canal Chegando em 10. Mário Conversa, Fernando Costa no ar. Hoje a apresentação especial do nosso digníssimo Babalorixá Cauê, que muita gente vem aí já esperando, para que as rotas sejam tenham a oportunidade de entrar aqui uma pessoa que tem um segmento extraordinário dentro da comunidade religiosa, espiritual. E hoje temos aí a participação ilustre dessa fera, Fernando? Você já vem trabalhando há muito tempo aí, que vem pessoa de outras religiões, a gente sempre está pedindo, porque dentro da comunidade tem tudo isso, tem muitas religiões, tem muitas pessoas que têm segmentos diferentes e todos fazem parte dessa mesma comunidade. Sim. Então nós queremos ouvir todos e hoje estamos aqui com o Cauê. Vamos pedir para ele se apresentar, apresentar também a sua casa, onde faz os seus trabalhos, onde tem o seu segmento religioso. É isso aí. Eu sou o Babalorixá Cauê de Odé, assim que eu sou conhecido, dentro da minha comunidade, dentro do povo da religião de matriz africana. Eu sou ministro religioso, dirigente do Ilê Axé Efon Omio Modeim. Hoje eu fui fundado no Rádio Clube, precisamente na rua Caminho São José, onde é um pedaço que o pessoal chama de 5-2. Eu residi ali durante muito tempo, minha casa começou ali. E tenho muito orgulho disso, porque, como eu sempre falo, eu amo o Rádio Clube, esse lugar aqui é o meu lugar de coração. Pretendo voltar um dia, para morar eu pretendo voltar um dia, ainda não é o momento, mas na hora que Deus ele deixar falar, não é o momento agora, eu vou voltar sim. E hoje a minha casa de axé está situada no Samaritá. No Samaritá hoje. Legal. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, que tem bastante curiosidade entre nós mesmos também e na comunidade. Vamos esclarecer. A diferença entre os três segmentos religiosos da matriz africana, que é Umbanda, Candomblé e Quimbanda. A gente queria que você explicasse pra gente e depois falasse qual é o seu segmento. Vamos lá. Vamos falar de matriz africana. Na realidade, a Quimbanda e a Umbanda, elas não são um segmento religioso de matriz africana. A Umbanda ela foi criada assim, um derivado do Candomblé. Sim, existiu sim como é que eu posso falar, um espelho. Existiu uma questão de exemplo, deles seguirem uma parte do segmento, mas a Umbanda ela foi difundida aqui no Brasil, na cidade do estado do Rio de Janeiro. Então ela não é, na verdade, ela não é uma religião de matriz africana. A religião de matriz africana seria o Candomblé, e suas nações. Aí tem as nações dentro do Candomblé. Dentro do Candomblé existem muitos segmentos, Existe o meu segmento, que é um dos mais antigos, que é a nação de Efon, que inclusive aqui no Rádio Clube existia um pai do santo, que era meu avô de santo, chamado Vivaldo Pires de Carvalho, pai Vivaldo, que era um pioneiro do Efon aqui na Baixada Santista, era um dos mais velhos aí do Efon também do Brasil. E entre as nações tem o Efon, como eu falei, tem o Queto, tem o Jeje, tem a Angola, Então, na verdade, quando criou-se a Umbanda ela criou no Rio de Janeiro por uma questão de preconceito, por uma questão de perseguição da polícia. O Candomblé, quando começou aqui no Brasil, foi trazido para o Brasil e ele ficou estacionado durante um tempo em Salvador, na Bahia, Então tinha aquela questão de perseguição, aquela coisa de intolerância religiosa, e aí foi uma misturou um pouco do Candomblé com o catolicismo, mas não para misturar religiões, sim para disfarçar o culto que estava sendo cultuado, porque não era aceito, Naquela época, na época da escravidão, não era aceito. Só tinha, a única religião que podia existir era o catolicismo. O que não fosse catolicismo, para eles era diabo, Então, o que era considerado diabo era perseguido, era preso, era morto e por aí vai. Inclusive, remontando esse episódio também, eu falei com o professor Chapura teve aqui, Roberto, sobre a confusão que se teve no desenrolar da questão sobre as comidas das encruzilhadas, que era referência aos os negros que vinham fugidos na mata, e as pessoas denominaram como se fosse algo amaldiçoado, negativo, como se fosse uma feitiçaria. Como se fosse uma feitiçaria, uma negatividade ali, E não é, pro Babalorixá. Todo o despacho que é feito em rua, ele naquela época tinha um porquê, e a gente acabou criando isso como uma tradição, e a gente acabou levando para um outro segmento. Mas, na verdade, quando criou-se o despacho de rua, naquela época não existia o que a gente tem hoje, que é tecnologia.
Então a gente tem tecnologia, nós temos saneamento básico, temos energia elétrica, temos toda uma logística na nossa cidade, coisa que na época não tinha. Na Bahia era matagal, era estrada de terra, não tinha poste de luz, não tinha bico de luz, então tudo tinha um porquê. Aquele alguidar com aquele despacho, sempre tinha um frango assado, uma farofa, uma comida, uma cachaça, e sempre tinha assim uma vela, que é o que tem até hoje. O porquê? O frango era para que aquele escravo fugido se alimentasse, né, junto com a farofa, que é uma combinação perfeita, frango com farofa. A gente vai na padaria e compra o frango. E aí tinha a cachaça para o negro poder se esquentar do frio que ele passava dentro da mata, né, e por onde ele fosse percorrer, e a vela, que a vela era um ponto de luz para que ele soubesse que naquele local ali tinha um alimento e todo o conhecimento que ele precisava. É uma história tão assim, tão forte, ao mesmo tempo dramática, né? Que às vezes as pessoas, ao longo do tempo, a pessoa demonizou uma situação de ajuda, né? De ajuda, cara. Demonizaram uma situação ao longo do tempo, foi demonizada ao longo do tempo, né? Que parte do demônio uma situação dessa, quando na verdade remonta só um reflexo daquilo que era sofrido. Sim. Né? Cara, e é tão interessante, tá falando como você estava mostrando pra gente, com essa luz, pela lucidez, com clareza, né? Pra gente entender, os nossos seguidores também entender com clareza, né? O quanto é importante também esse teu segmento, né? Sim, com certeza. Você é do Candomblé, né? Sim, eu sou do Candomblé. Aqui em Banda. Mas antes disso, vou pedir para todo mundo aí se inscrever no canal, curtir, comentar. Qualquer dúvida que tiver também, deixa aí que em outra oportunidade ele vai estar aqui novamente para explicar. E até porque nós também queremos aprender, né? Muito sobre isso. Se a gente convive com isso na comunidade, mas às vezes, pela demonização do assunto, muitas pessoas nem querem procurar saber. Pela demonização, pelo medo de estar envolvido na ignorância. Ela fecha a mente da pessoa e é o ponto que ela não tem interesse de procurar saber, de buscar uma informação clara, né? Que é uma história gostosa. Gostosa no sentido assim de você. Histórica, né? Porque não tinha passado, não era gostoso, né? Nem um pouco, pouco, né? Então é uma coisa mais. Pedir para ele terminar, né? De falar sobre aqui em Banda. E aí a gente vai pro segmento dele ali para nós ter um entendimento, né? Essa questão do preconceito, né? Não só da ignorância, a falta de conhecimento de algumas pessoas, mas também por uma questão de influência. Existe muita influência dentro dos segmentos opositores, né? Vamos dizer assim, para mim não é uma oposição, todos nós seguimos um único Deus, né? Onde na Bíblia fala que Deus tem vários nomes, então Javé, Alá, ele é do mar, Deus, né? Tudo isso é um nome que leva a Deus, a um único Deus. Só existe um único Deus criador. Sim, sim. Então, assim, os orixás, eles são elementos da natureza. Se você estudou um pouquinho de história, você vai saber o que eu vou falar agora, aonde que começa a questão da influência para partir para o preconceito. Tá? Adolf Hitler era um homem que ele tinha, eu acho, um pouco mais de 1,5 metro de altura. Era um homem muito pequeno, de uma estatura pequena, só que era um homem que comandava uma tropa muito grande e conseguia comandar em opressão uma nação. Mas como que ele conseguia fazer isso? Porque o Adolf Hitler estava sempre ele estava sempre no alto, acima das pessoas. E quando ele estudou para saber que quando as pessoas estão acima e você fala de cima e as pessoas estão olhando para cima, isso dá uma questão de submissão. Tá? Então tudo que aquela pessoa fala ali dá uma questão de acatar. Então as pessoas acabam acatando tudo aquilo ali está falando. E quando você pega a igreja evangélica, que eu não estou criticando, pelo amor de Deus, já pego inclusive evangélico, mas muitos pastores, eles influenciam as pessoas e demonizam as outras religiões. Não estou falando só do Candomblé. Para os evangélicos, muitas religiões são demônios. Não é só o Candomblé. Tá? Tem muita coisa aí que é demonizada por falta de conhecimento, entendeu? E por excesso de confiança das ovelhas dos seus pastores, falando que o que não é da igreja é do demônio. E na realidade, exato. Falta de amor, né? Porque se eu amo o meu próximo, eu não quero saber a religião dele. Eu vou amar ele da mesma forma, não vou ter preconceito com ele. E isso é uma coisa que está faltando muito, o amor ao próximo. Ajudar as pessoas, entendeu? Como a gente gostaria de ser ajudado, a gente amar o outro como a gente gostaria de ser amado, respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitado. E eu falo isso porque eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos de outras religiões, não só do Candomblé, em que a gente frequenta uma casa do outro. Eu tenho amigo evangélico que não vê problema de entrar dentro da minha casa. Eu moro dentro de um centro espírita, né, de uma casa de segmento de Candomblé. Então a gente não tem preconceito, não tem problema com isso, mas muita gente tem.
infelizmente. Legal, cara, tô aqui empolgado, mexalizado, com tanta eloquência, também com tanto conhecimento aí, da parte do nosso trabalho de Chacauê, né, amigo nosso, ali vai se tornar um grande amigo nosso, espero assim suceda, né, e, cara, a princípio eu quero perguntar pra tu como que surgiu, assim, aí na tua vida, esse movimento espiritual aí tão grandioso, né, tão exponencial que tá sendo cada vez mais. Sim. Então, a minha família toda, por parte de mãe, é do Candomblé, né? Então, eu tô dentro do Candomblé desde que eu nasci, né? A minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, ela se iniciou com uma senhora chamada Geralda de Omolu, que inclusive é a mãe do Fabiano, muito conhecido como Mico, né? Aqui na Divinéia, né? E isso, a mãe dele é mãe de santo, há muitos anos tem casa aberta na Divinéia, em frente ao colégio Paulo Filgueiras, né? E eu estudei nesse colégio. Então, quando a minha mãe se iniciou, eu saía do colégio, ia para dentro do terreiro, saía do terreiro, ia para o colégio. Então, eu cresci com isso, né? Então, dali eu criei um amor muito grande pelo Candomblé. Eu conheci o Candomblé desde cedo e a sua forma e o que é de verdade, né? De dentro. Eu não cresci escutando o que as pessoas falavam, não. Eu cresci convivendo, vendo, né? Então, é por isso que eu acho que com um pouco de propriedade eu posso falar bem do Candomblé. E aí, no caso, no sentido de ele veio mudando, no caso, ele moldou o teu caráter, ele influiu bastante no desenvolvimento da tua personalidade? Olha, vamos lá, eu não acredito que uma religião ela possa moldar o caráter de ninguém, tá? Como eu vejo em outras religiões, né? Eu sou ex-isso, ex-aquilo, me tornei isso por conta da minha religião. Não, eu acho que todo mundo nasce com o seu caráter, independente de qualquer coisa. A índole e caráter é uma coisa que vem na gente, entendeu? A educação é que a gente vai receber conforme ao passar dos nossos dias, né? Os nossos pais vão dando e a gente vai também se espelhar nos nossos pais, né? Na nossa mãe e na nossa família, nossos amigos, né? Existe a questão de influência, que a pessoa fala, não é então, existe influência sim, mas vai seguir aquele caminho quem quiser, né? Eu cresci dentro do Rádio Clube, como eu falei para vocês, eu tive muitos amigos que trilharam caminhos errados, né? Que escolheram um tipo de vida que eu não me via dentro daquilo ali, né? Então eu acabava me sentindo muito sozinho, então eu acabei ocupando a minha vida, o espaço que eu tinha com a minha religião. Então algo que eu amava, entendeu? Eu amo e respeito muito e quero continuar isso aí até o dia da minha vida. Legal. Uma outra coisa que faltou você falar, a Quimbanda. Certo, vamos ver. De onde que veio? Que eu pensava também que era de matriz africana. Não, a Quimbanda, assim como a Umbanda, assim como toda religião espírita, todo segmento espírita, está ligado na ancestralidade, certo? Aonde que vem a Quimbanda? Né? A Quimbanda, ela tem um segmento que cultua-se catiços. O que são catiços? São pessoas que passaram por essa terra, pessoas que morreram, né, e pessoas que ainda têm muitas pendências a acertar com Deus e com a comunidade, né, porque aí comunidade é uma questão que eu vou ter que entrar muito a fundo, eu acho que não vai dar para falar sobre isso hoje, mas se tiver uma oportunidade a gente vai poder falar sobre isso, que são as comunidades do céu, né, tem a comunidade das crianças, a comunidade dos adultos, assim como tem o Vale do né? E tem o plano terreno, que é o plano umbral, né? Então essas entidades elas estão ligadas a esse plano umbral, né? E elas precisam fazer coisas boas, elas precisam pagar penitências para que elas consigam cumprir com as suas missões, entendeu? Por um excesso de pecado, por um excesso, né, de coisas ruins que elas fizeram aqui na Terra e com pessoas, entendeu? Então a Quimbanda ela é uma vertente que trabalha nessa linha. Ela é brasileira, no caso, né? Ela é brasileira. Ela é brasileira. A Quimbanda foi quem difundiu, né, aqui pra gente os Exus, as Pombogiras, né? Que são essas entidades que a Quimbanda cultua. Como o Candomblé te coloca nesse teu equilíbrio com a vida terrena? Como que... Olha, eu acho que a questão do estudo, é a questão do conhecimento vasto que a gente pode ter dentro da religião e, além disso, o quanto a gente pode fazer bem a outras pessoas, cuidar, né? Porque o Candomblé ele te possibilita cuidar do espiritual daquela pessoa, porque nós somos separados em 3 partes, né? Física, espiritual e mental. Tá bom? Então, assim, o Candomblé ele consegue cuidar dessas 3 partes, mas principalmente do espiritual e o mental.
né? O físico a gente também consegue ajudar, mas o físico a gente também depende dos médicos, né? Companhia do homem, né? Exatamente, dependemos da ciência, né? Tem algum livro sagrado que vocês sigam ou é só uma tradição oral? Como que funciona? O candomblé ele não é como a igreja evangélica, católica, né? Que existe a Bíblia, nós não seguimos Bíblia. Sim. Né? Pra gente a Bíblia é algo que foi criado pelo homem. Sim, é a partir da palavra de Deus? Sim, mas muita coisa foi mexida na Bíblia. Essa questão de Velho Testamento, Novo Testamento, sempre há atualizações. É por conta das traduções, né? Que de geração se reformando. Mas existe a questão de atualização e manipulação. Então a gente não segue essa questão de Bíblia, não que a gente não acredita que o que está ali não seja a palavra de Deus. Tem muita coisa bonita dentro da Bíblia, tem muita coisa que se vale a pena seguir, tem muita coisa que na Bíblia está escrito que a gente segue no candomblé, entendeu? As pessoas não falam, né, do holocausto, né? As pessoas tiram o candomblé como uma religião demoníaca justamente por conta do abate animal, acha que a gente abate animal por conta de maldade, não é nada disso. Nós abatemos os animais por uma questão de energia e também por uma questão de alimentação. A gente não mata para judiar e joga no lixo, joga em qualquer lugar. A gente se alimenta dos animais que a gente abate. A gente não abate animal doméstico, animal que o IBAMA não permite. A gente só abate animais que estão no frigorífico. Por que nós somos demônios? Então todo mundo é demônio, porque o frigorífico mata mais de não sei quantos milhões de frango, de porco e de carne bovina por dia. Então, peraí, então se eu sou demônio, desculpa, mas você também, porque eu como carne. Sim. Você também come carne, você come frango e por aí vai. Sim, não, até deixando bem claro, está deixando bem claro para todos os ouvintes, né? Sobre essa questão também. Então, o nosso segmento, ele simplesmente é uma questão de hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Respeitar sempre o nosso mais velho. Então, o nosso estudo é o ensinamento do nosso mais velho para o nosso mais novo. Sempre vai existir um mais velho que vai ensinar o mais novo, aquele mais velho um dia vai embora, e aquele que ele ensinou vai ensinar para outro, e assim vai sendo passado. Isso em cima do que você está falando, que é didático, né? É pedagógico. Qual é a função do babalorixá na casa e na comunidade? Vamos lá. A função do babalorixá é cuidar, né, e dirigir aquela comunidade, né? E isso com a casa. Aí existe a questão da função de pessoas, cuidar, né? E tem uma questão pessoal, que a gente às vezes até tenta não ter, mas não consegue. Quando você fala de cuidar do ser humano, cuidar do próximo, a gente sempre acaba criando um laço afetivo. Então eu costumo dizer que o babalorixá, o maialorixá, né, que é a palavra babá, o pai e a mãe. Então a questão da palavra babalorixá acaba criando um laço afetivo que você acaba sendo realmente um pai de verdade. Sim. Você se preocupa, você se doa, você está o tempo todo acompanhando como é que está a vida da pessoa, né? Preocupação, empatia, amor, carinho, tem tudo isso. No caso, bem pessoas até você, no caso, com queixas de algo também, como se fosse qualquer outro segmento religioso, aí você introduz ali a certa iluminação, se axé. Olha, a introdução das pessoas dentro do candomblé, ela sempre começa com a consulta oracular. As pessoas sempre procuram o candomblé porque elas estão com algum tipo de problema. Ou problema físico, ou problema espiritual, ou problema financeiro, ou problema amoroso, ou problema familiar e por aí vai. Então sempre existe um problema. Tá? E aí a gente, através do oráculo do Elho de Logum, que é o jogo de Búzios, o famoso jogo de Búzios, através do jogo de Búzios a gente vai se comunicar com a espiritualidade e saber também ali o caminho, desde que aquela pessoa não estava nesse plano, chegou a esse plano e para onde que ela vai. A gente sabe através da numerologia também o que é preciso para poder consertar ou ajeitar o caminho daquela pessoa, porque às vezes as pessoas se perdem por atitudes, né, ou por outras coisas também, a pessoa acaba se perdendo. E a gente, de alguma forma, a gente tenta trazer e colocar aquela pessoa no prumo, no caminho correto. Acho o caminho correto. Pô, muito legal, muito legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, tipo assim, dentro da religião, dentro do candomblé, né? E que a gente vê nas igrejas evangélicas, né, no meio dos cristãos, sobre a questão da mudança de vida ali, sabe? De pessoas que vêm, um exemplo, do crime, vem de coisas que na igreja evangélica é tido como pecado. Então aquela pessoa tem que ter aquela transformação para poder seguir a religião. Dentro do candomblé, como isso é tratado? De pessoas que vêm de algum segmento ruim, de coisas que fazem mal à comunidade em si, no caso. Entendeu? Tipo, por exemplo, o tráfico de droga, vamos colocar. Como é tratado dentro do candomblé? Vamos lá, pra gente,
Não existe algo que vai condenar aquela pessoa por uma eternidade de forma negativa. Pra gente tudo tem conserto. Tá? Só que a gente não vê aquilo ali como algo de preconceito. É traficante, eu não aceito. É garota de programa, eu não aceito. Não existe. A gente abraça a todos. E a gente sabe que a mudança, ela não é do dia para a noite. Existe uma questão de tempo. Sim. Então existe uma questão da gente trabalhar psicologicamente. Eu costumo dizer que o Babalu Orixá é um psicólogo, porque há muita conversa, há muito conselho, há muito direcionamento. Então assim, a gente tenta tratar da melhor forma e sempre está mostrando o caminho correto para aquela pessoa. Tem pessoas que levam mais tempo para poder, se redimir com os seus pecados, tem pessoas que não, tem pessoas que demoram um pouco de mais tempo, e tem pessoas que nunca saem, tem pessoas que têm prazer em levar a vida da forma que leva, e a gente não vai recriminar, e também não vamos colocar aquela pessoa para fora, porque aquela maneira de viver é a maneira que ela gosta. O que podemos fazer? No caso do Candomblé, ele delibera sempre em supremacia a liberdade primária ali do ser humano, né? A liberdade única do ser humano. Isso foi uma das primeiras palavras de Deus, livre-arbítrio. Vai uma pergunta também que eu sobre essa questão da busca, da espiritualidade. Como vocês aplicam, como que é aplicado dentro assim, desse crescimento, dessa evolução dessa pessoa? Se você quer ter um desenvolvimento, uma cultura espiritual melhor, como que é aplicado, como ele é aplicado ali para que essa pessoa ela também não chegue num posicionamento de Babalu Orixá, que é uma hierarquia, que você falou, como que ela chega nesse nível de Babalu Orixá, nível espiritual top, né? Eu vou falar pela minha casa, tá? Apesar que tem coisas que eu vou falar aqui que é padrão para toda a vertente de Candomblé, né? Que são as obrigações de iniciação, obrigação, graduação, né? Então tudo isso é uma coisa padrão. Mas existe uma coisa de eu mexo a minha panela do meu jeito. Então cada casa existe uma regra, cada Babalu Orixá faz uma regra ali na sua casa. Tem pessoas que vai chegar na casa do fulano e vai chegar lá com muitos problemas e ele já vai botar a pessoa para se iniciar. Ele vê que a iniciação é algo de extrema importância. Não que não seja, mas eu acho que a gente tem que saber quando a pessoa está preparada para se iniciar e quando ela não está preparada. Tá? E o que isso impede? Vício, maneira de viver, tá? E é complicado, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, eu tenho uma regra na minha casa. A pessoa chega, ela fica ali aproximadamente de 6 meses, pelo menos há 1 ano, observando, vendo, acompanhando. Existe alguma renúncia de que ela deva abrir mão ali ao longo do tempo? Uma penitente de algo, né? Existe, já sei. Como eu falei para você, a gente não exclui. O Candomblé é uma religião totalmente inclusiva. Todo mundo tem portas abertas para entrar e se respeitar, continuar. Precisa ter respeito. Esse é o princípio, tá? Mas a gente inclui todo mundo, a gente não exclui ninguém. Mas existem orientações, porque infelizmente tem pessoas que não conseguem se desapegar de alguns vícios, né? De drogas ou de bebida alcoólica. Então a gente sempre orienta, olha, no dia de atos, ou você não vai participar, ou você 1 dia antes ou 3 dias antes comece a deixar o seu corpo limpar dessa dependência, porque a gente precisa estar puro no orixá, a gente precisa estar puro para aquela liturgia. E podemos fazer uma liturgia com a cabeça cheia de cachaça ou cheia de droga, não pode, é algo sagrado. E estamos lidando com vida. Qualquer liturgia que é feita dentro da casa de Candomblé, você está lidando com a vida de alguém. Outro dedicado aquela vez é a sua, ou é a dele, ou é da casa, da comunidade inteira, ou seja, são mais de uma vida, né? Então a gente precisa estar puro para isso. Entendeu? Mas são coisas que a gente vai trabalhando com o tempo e a pessoa com o tempo ela vai lá vendo isso. Tudo depende do querer, né? Não adianta eu querer te ajudar se você não quiser se ajudar, tá? Mas e na questão assim também, dentro da religião, vamos falar, não dentro só da sua casa, também tem a questão de ser chamado para aquilo, né? Sim, tem pessoa que vai ficar 10 anos e não vai se tornar Babalu Orixá, né? Tem pessoa que é chamado para tocar. Tem um nome também correto. Tem os Ogãs, né? Os Ogãs. Uma pessoa que vai ser chamada são cargos. Eu falei, existe uma hierarquia, né? E quando você tem uma hierarquia, você tem cargos ou patentes dentro de um segmento, né? Então, dentro do Candomblé existe o ministro religioso, que é chamado de Babalu Orixá ou Yalu Orixá, né? Que é como eu falei, é o que muda babá e é pai e mãe. Né? Aí existem os Ogãs. O que são os Ogãs? São as pessoas que realmente vieram para a Terra para poder chamar os orixás. Então eles estão ali para auxiliar o Babalu Orixá numa festividade, tocando, né? E em liturgia eles também têm a função deles.
Um faz um corte, o outro é quem vai tocar durante a liturgia, e outros, cada um tem uma função, né? Para isso existe cargos também dentro do cargo orgânico, né? E existe as matriarcas, que são as equedes, né? Que já são a parte feminina, que também não incorporam. A equede, eles não incorporam, eles são só para auxiliar o pai santo. Eles têm orixá? Tem igual todo mundo, só não incorpora. Tá? Então a equede, ela é para auxiliar o pai santo também em funções. Ela vai dançar com os orixás, elas vão trocar os orixás, elas vão desincorporar pessoas, né? Então, elas também têm a função delas também. E tem os médios, que também são médios, mas tem graduação, né, tem idade dentro do candomblé, e vão também ter cargos, quando maioridade, que é o que faz a comunidade. Então, tem a mulher que vai cozinhar para os orixás e para as pessoas, que é chamada de Iabacê. Tem a mulher que é a Yajibonã, que é a mulher que cuida, né, das pessoas que estão reclusas, né, que estão ali no período de iniciação ou obrigação, estão ali se cuidando. É ela que vai dar o banho, ela que vai fazer a alimentação, ela que vai lavar a roupinha, entregar a sua roupinha limpinha, ela que vai cuidar, ela vai estar ali se dedicando àquela pessoa que está reclusa naquele momento. Existe muito dom que está dentro do candomblé. E você aplica no final da sua casa essa dedicação aos estudos com vocês? Provavelmente é dedicado, né, ao estudo religioso, principalmente da palavra. Eu tenho, tá? No começo, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de falar de candomblé, eu gosto muito de pôr o meu amor para fora e dividir isso com as pessoas. Então, no início, né, eu abria uma sala 2 vezes por semana online, porque eu tenho a noção de que as pessoas trabalham, têm seus afazeres, têm a sua casa, sua vida particular, e não conseguia estar dentro do centro. Cheguei sim a fazer algumas aulas presenciais, né, até porque eu sou professor, então isso também ajuda muito, né, essa questão de gostar, de passar esse conhecimento, né, mas aí eu criei uma sala de bate-papo, né, de videochamada em um grupo, e aí ali eu comecei a passar muita coisa, mas aí eu vi também algumas pessoas se desinteressando, né. E você também, é uma pergunta também interessante, porque dentro desse desafio, dentro desse contexto muito caótico, como, antes de você ter essa maturidade, né, esse equilíbrio mental, emocional, de saber lidar com toda essa recombinância dos católicos e dos evangélicos protestantes também, né? Sim. Como que você lidava com essa perseguição e com esse afrontamento dos evangélicos contra a crença e os valores? Como que você lidava? Com muita tristeza, né? Porque, como eu falei no princípio, nós seguimos um único Deus, né? Dentro do catolicismo existe uma hierarquia, uma regra e um aprendizado, assim como no candomblé, assim como na igreja evangélica, que tem os apóstolos, tem, né? Tem tudo isso. Então, assim, pra gente o candomblé também tem, né? Então, assim, é triste a gente ver irmãos espirituais se degladiarem ao invés de se unirem por uma nação. Porque nós estamos aqui numa nação humana. Entendeu? Então Deus enviou a gente para a Terra para um amar e respeitar o outro. Não é o que acontece, infelizmente. Você já sofreu alguma vez intolerância religiosa? E como foi, se já aconteceu? Várias vezes, inclusive. Sério? Mas e por parte de quem? Como que aconteceu? Assim, já sofri de motorista de Uber, já sofri dentro de mercado, já sofri dentro de loja, já sofri dentro de banco. Entendeu? Já sofri até na porta da minha casa de candomblé. Simplesmente por estar vestido, trajado. Muitas vezes por a gente estar trajado. A maioria das vezes tudo começa quando eles identificam, né? Ainda a gente não está trajado, mas estamos portando isso aqui, que pra gente é chamado de fio de conta, que na Umbanda é chamado de guia, né? Que é um cordão simbólico do nosso orixá, usado para proteção, usado também para simbolizar quem é o nosso orixá, né? Como se fosse um amuleto, pra gente se sentir mais próximo do nosso orixá. Então, assim, muitas vezes a gente nem tá trajado, a gente só tá portando o nosso fio de conta. E quando eles batem no nosso pescoço, na nossa mão, no nosso punho, e eles vê esse adorno, pra eles ali, você vê na figura, na fisionomia da pessoa, a figuração do ódio dele ali, né? Mudança, velho. E ali, peraí, eu não tô falando mais com o ser humano, eu tô falando com extraterrestre, velho. Com algo desconhecido, meu Deus, é do demônio. E aí você vê a mudança de comportamento e tratamento também. E é muito grande, né, finalmente, essa mentalidade medieval, né? Uma mentalidade remota, medieval, né? Sim. Ela não consegue enxergar ali pra essa pessoa que tem um segmento religioso diferente do dela, como simplesmente um semelhante. Sim. Ela não consegue ver que todo mundo é ser humano. Ser humano. O segmento religioso é uma outra coisa totalmente à parte. Outra coisa totalmente à parte. Cara, é que assim, a maioria do Brasil é cristão. Né? Isso aí
É só pesquisar que vai saber. E aí você pega, tipo, dentro de comunidades onde a gente tá falando, a maioria é cristão pentecostal, protestante pentecostal. E os pentecostais, eles têm a mania de demonizar. Sim, tudo. Aí não é só candomblé, não é só umbanda. Sim, tudo. É testemunho de Jeová. Eles fazem o papel que a Igreja Católica fazia lá no Antigamente. O que não é do diabo. Eu já vi pentecostais que, cara, eles praticamente demonizam um presbiteriano, cara, que também é cristão. Tipo assim, não demonizam de cara, mas eles colocam como assim, são cristãos, mas não cristão igual a gente. É mais. Pessoas ficam reter ainda, algo assim, tipo. Que são o mesmo segmento, que só não acredita naquele movimento todo, né? Naquela questão de movimento. E alguns falam que até esse movimento veio das religiões africanas. E você já foi evangélico. Sim. Por isso que eu dei essa volta toda para entrar nesse assunto. Como você enxerga esse movimento pentecostal? Sendo que alguns falam que a maioria dessas pessoas vieram das religiões de matriz africana. Especificamente do candomblé, que é no candomblé que tem mais essa questão de danças, né, de rituais, com os orixás, né, entendeu? Se você, olhando o pentecostalismo daquela forma, tem alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa a ver. Então, vamos partir do princípio, né? Como a gente já falou que nós somos todos irmãos, nós somos uma nação independente de religião. Religião, o que é religião? É uma forma de levar a Deus, de você se ligar a Deus. Religião não é uma diferença entre pessoas, entendeu? Mas em si, segmento. Então quer dizer que, vamos lá, peraí. Pro pessoal de onde Deus nasceu e morreu, para eles, para aquele povo, os evangélicos estão lunáticos, porque não é o mesmo segmento, eles têm uma forma diferente, totalmente diferente de seguir, entendeu? Para os judeus é completamente diferente. Eles olham assim, acho que deve ter. Não, olha que loucura. Inclusive isso aí que tu tava falando, né, minha mente é dedução em vários caminhos, eu me lembrei porque assim, tem o candomblé, tem o bandismo, tem o espiritismo, tem o judaísmo, e tem agora também o luciferianismo, que aí no caso de Janaí também, porque como que a gente vai entender, vai nesse segmento religioso que está em ascensão agora também, né? Não sei se você está acompanhando também. Não acompanhei essa. O luciferianismo só está crescendo, né? Essa religião. E daí eles estão, de fato, alegando que são fechados com o diabo. Como que vai ser esse embate da gente, que já tem o entendimento que somos humanos, filhos de Deus, só que já está vindo uma certa vertente de Deus, que esses satanistas vão se rebelar contra esses servos de Deus, que no caso é o candomblé, o umbanda, o espírita, todos eles dentro desse contexto de Deus. Vamos lá. Ainda assim, não muda a nação humana. Não muda a nação. Sim. Ainda assim, até porque a gente tem que partir do princípio que está na Bíblia, né? Está na Bíblia que entre Deus e o diabo viveram no mesmo lugar. Né? O que era o diabo? Era um anjo que apenas pelo sentimento de inveja, pelo sentimento de cobiça, de cobiçar o poder de Deus, cobiçar o que Deus fazia, ele queria ser Deus. Foi só isso. Ele foi condenado e expulso do paraíso. Ainda assim, Deus não eliminou ele. Sim, verdade. Ele é uma parte importante da Terra. As pessoas têm que entender isso, que ele é uma parte importante. Demais. Tá? Demais. E tudo isso está presente no nosso meio, no nosso dia a dia, na tomada, na pilha e na gente mesmo. Uma questão de polaridade. Isso que eu vou falar agora, polaridade é uma coisa que poucas pessoas falam, a não ser a pessoa que lida com física, que lida com elétrica, né? Mas polaridade é uma coisa que não está ligada só na física e na elétrica, ela está ligada em tudo, inclusive na espiritualidade. Existe uma coisa chamada polaridade, diferença de polaridade, de energias, tá? E que está trabalhando em forma positiva e negativa. Você nunca vai ligar nada eletrônico ou nada que dependa de polaridade se não existir positivo e negativo. Você nunca vai saber o que é o sabor da vida ou de qualquer coisa que você coma ou beba se você não souber o que é sal e açúcar. Tem que ter a combinação, né? Tudo é combinado, né? Tem que ter equilíbrio. Não adianta eu querer me harmonizar com você se eu não me chatear com você. Se a nossa amizade sempre for perfeita, a gente não se discordar, se a gente não brigar, se a gente não se ofender, não se chatear, entendeu? Não vai dar liga, vai ficar uma coisa monótona, vai ficar uma coisa chata, entendeu? Isso acontece em relacionamento, né? Queria aquela coisa ali da coisa diária, fica aquela coisa ali no dia a dia que, né? Que entra num dissabor e acaba nos casamentos fazendo um pouquinho de polaridade. Tem que existir negativo para existir o positivo. Então,
A gente leva o diabo como uma parte negativa e Deus como uma parte positiva. É polaridade. O diabo, junto com Deus, ele põe equilíbrio na Terra. Ele põe equilíbrio. E existe, Deus fez isso por quê? Porque Deus, a primeira palavra dele é livre-arbítrio. Vai seguir a mim quem quiser e vai seguir. Mas você vê ele como esse ser, como você falou, ponto da energia negativa e positiva, mas você vê ele como, assim, porque eu tenho assim, essa diferença, né, de Lúcifer, né, de, pô, esse cara é fora de série, né, uma canção, historicamente, né, você vê ele como, assim, sendo inimigo ou não da sua não vejo ele como inimigo, nem do meu segmento, nem de segmento nenhum. Não vejo ele como sendo essa pessoa ruim que as pessoas também pintam. Não vejo isso. Simplesmente ele é um cara que brinca muito com tudo que é sério. Ele engana as pessoas, ele mente, e isso faz parte da questão negativa, né? Só que a maldade não está no ensinamento de Lúcifer ou do diabo, seja lá como as pessoas chamam. A maldade está dentro do ser humano, é como eu falo. A questão do caráter e da índole nasce com as pessoas. E isso não é o diabo que põe nela, nem Deus que põe nela. Isso é uma questão de molde, é uma questão que ela nasce com isso, da mentalidade dela, é do ser, da personalidade dela. Então, porque eu costumo dizer sempre, eu repito sempre uma frase: o psicopata, ele não se torna psicopata, ele nasce psicopata. E estejam ligados a isso, né, nos seus filhos e numa criança que está crescendo, porque aquela criança que tem o prazer de ver o primo, o amiguinho se machucar, ele empurra, e quando ele vê a criança chorar, ele dá risada. Esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que estar ligada, que ali pode estar um psicopata. Fantástico, você lembra agora César Lombroso, né, o pai da criminologia? Sim. É isso aí, eu venho me remontando na minha mente também sobre a decisão se nascemos ou não nascemos psicopata. E você hoje confirmou. Realmente, a gente, conforme passa o tempo, a gente só descobre qual são os nossos prazeres, né? Sim. Então, assim, o criminoso, a pessoa que gosta de viver como um cara de combate, vamos dizer assim, um cara de combate, não existe diferença, né, entre o cara que gosta de adrenalina, de assaltar um mercado, um banco, um carro forte, seja lá, o cara gosta de adrenalina. Esse é o prazer dele, é passar por essa adrenalina, é trocar tiro, é correr, é saber que está sendo perseguido, é ter que se esconder. Tem gente que gosta de passar por essa adrenalina. É um cara que só gosta de um dinheiro mais fácil, de não precisar bater ponto e tá ali no traco, aquela coisa toda. Cada um tem o seu prazer. No dia a dia, no passado do tempo, você descobre qual que é o teu prazer. Mas a tua personalidade, o teu caráter tá contigo, cara. É isso aí. Ele falou agora essa questão do perigo, né? E eu ia perguntar também sobre essa questão do... como que vocês associam, né? O cara que vai fazer um erro e ele utiliza essa guia, né? Essa guia como proteção dele para que nada vai acontecer, nada de mal com ele. É real isso? Isso é de fato? Então, essa questão que as pessoas falam é corpo fechado. Corpo fechado, né? Que a pessoa... eu vou colocar um fio de conta e eu tô protegido a um ponto que nada vai acontecer. Eu acho que o teu corpo fechado é a tua fé. O que move a espiritualidade, seja ela no segmento católico, crente, evangélico, ou candomblessista e umbandista, é a fé. O que move é a fé, né? Deus é onipotente, onipresente. Você não vê, você não sente, você não tá ali. Mas você sente a energia dele. A energia, você sabe que existe, porque ele te toca no teu lado emocional, na tua energia estática, né? Então você sabe que existe a espiritualidade, né? Você sabe que existe. E assim como no candomblé existe a incorporação, dentro da igreja evangélica também existe a incorporação, né? Porque senão não ficaria aquele pessoal só aquela rodopiando. Essa pergunta que eu tinha feito, né? Ele saiu é a manifestação do Espírito Santo, não é assim que eles chamam? Sim, na igreja evangélica. O que é uma manifestação? É uma incorporação. Aquela pessoa ela fica inconsciente. O Espírito Santo, ele habita aquele corpo para vir ali e ajudar quem está precisando, assim como o Yansan, como o Xangô, como o Ogum, como o Exu, como o Bíblia, por aí vai. A gente não vai discorrer, né? Eu acho que o tempo tá muito pouco, já sair inteiro ali. Mas tá. Eu tô aqui tomando uma aula maravilhosa, né, cara? E abrindo mais minha mente aqui para o mundo espiritual, para espiritualidade também. Eu gosto demais da espiritualidade, né? O Fernando também estudando teologia e religião, história. Eu tô com meu livro lá aberto, lá em casa lá de religiões, né? Então, isso é a história da África, né? Eu estudei sobre como veio essas religiosidades. E sobre as nações, Angola, Jeje, estudei sobre iPhone. E eu vi, e lá que eu, teve essa ideia de que são poderes da natureza. Sim. Oxóssi na mata.
Os orixás, eles estão ligados à criação da terra, né? Por isso que a gente fala que é realmente um elemento da natureza. Os orixás, eles estão ligados à criação da terra, né? Então, por isso que cada orixá, ele tem realmente uma, vamos dizer assim, uma função. Como o Oxum é um orixá que é muito ligado ao sentimento, ao amor, à fertilidade, à fecundação, né? E assim, Xangô tá ligado a tudo que é justo, à justiça, há também um equilíbrio de poder judiciário, assim como Ogum é o orixá que tá ligado à guerra, às batalhas, ao vencer, ao trabalho, à luta do dia a dia. E Exu é o orixá da comunicação. Exu tá ligado à comunicação, ao equilíbrio. Foi Exu que criou os idiomas, foi Exu que criou o dia e a noite, foi Exu que criou o horário, ele pôs ordem na terra. Porque senão fica uma coisa bagunçada, a gente não sabe que hora que é, que momento é, que data é, então Exu pôs o equilíbrio na terra. E o Oxóssi, que você é de Oxóssi, né? Sim, eu estou do Oxóssi. O Oxóssi é o orixá que está ligado ao prover. Ele é o caçador, então ele provê. Ele é o mantenedor familiar. Né? E sem contar também, né, sobre tudo, eu acredito que você também deva acreditar que nós humanos, né, somos também às vezes somos tão dependentes a uma busca de um poder de uma força superior por conta da fragilidade e da dependência. Você acredita também que essa religiosidade toda humana, a espiritualidade é movida por conta da fragilidade e da dependência humana? Olha, eu acho que a religião ela faz muito bem para todos, né? Seja a religião qual for. Né? Não discrimino nenhuma, como eu já falei, eu já fui de uma religião, né? Já saí um tempo do candomblé bem lá no início, saí, fui para a igreja evangélica, a parte da família do meu pai era evangélica, mas isso eu acho que vai de ser humano para ser humano. Tem pessoas que necessitam e precisam de uma religião, de um segmento, e tem pessoas que seguem teoria, são os ateus. Eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada, entendeu? Para eles tudo é uma teoria. Eles põem na cabeça que eu acho que o universo foi criado com parafuso, com madeira, com prego. Alguém veio aqui e criou de qualquer forma e pronto. Peraí, mas existe um princípio antes da Terra. Sim. Né? Como foi criado o ser humano, como foi criado o dia, a noite, esse equilíbrio terrestre, né? Essa ordem terrestre que existe. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. A gente vai pedir, se você quiser deixar alguma palavra de esperança, alguma coisa assim, que na sua religião, na sua casa você fale, né? A gente dá liberdade para todo mundo. Tipo, vem pastores aqui, nós perguntamos, quer deixar alguma palavra de esperança no povo, na comunidade, para as pessoas que nos ouvem, né? Porque, cara, a gente olha o mundo do jeito que tá hoje, cara. O mundo tá ficando, tipo, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem esperança do amanhã, sem uma ideia de, tipo assim, eu vou lutar por isso. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão vivendo em depressão, as pessoas já não querem mais ter esse contato de amor. O contato que a gente tá tendo aqui hoje, cara. E é muito bom estar com você. Você tem a sua fé, a gente tem a nossa, o Marcos, produtor, tem a dele, o Leandro, que é o editor, tem a dele. As pessoas que nos ouvem, cada um tem a sua, mas somos todos irmãos. Olha, a resposta, aquele que souber avaliar bem aqui a nossa entrevista que houve aqui hoje, a resposta já foi dada e eu acho que talvez alguém vai ter essa percepção. As pessoas estão perdendo a sua credibilidade, a sua fé no outro, no próximo e em algumas religiões por conta do ser humano. O ser humano está usando a religião para ganhar dinheiro, para visibilidade, para status, entendeu? E não estão avaliando que você está fazendo isso em cima do sofrimento de alguém. Entendeu? Então essa questão a religião precisa de dinheiro? Sim, precisa, porque uma igreja ela precisa pagar luz, ela precisa pagar aluguel, ela precisa pagar água, ela precisa ter um cafezinho, né, para a pessoa que vai entregar ali, né, um banco, a limpeza, a higiene, então precisa sim, mas eu acho que deveria ter mais prestação de conta. Assembleia, vamos fazer prestação de conta com todo mundo da igreja, porque todo mundo aqui é pagante, todo mundo dá um dízimo, todo mundo faz uma contribuição. Mas se fizer para a assembleia e o esforço que está sendo gasto aqui, vai descobrir a falcatrua. E isso não ocorre só na igreja evangélica, em muitas religiões também ocorre, entendeu? Então é por conta disso que as pessoas estão perdendo a sua fé, entendeu? Na sua crença, né? E também pela questão de muitas pessoas que podem ajudar o próximo, visionar, né? Visar só o dinheiro e não em se dedicar, porque o médico, ele abre uma clínica, ele vai ganhar dinheiro com o trabalho dele, mas qual que é o trabalho dele? Qual é a função do trabalho dele? É curar, é salvar vidas. Se ele falar assim, não, já fez a consulta, pode morrer, eu já ganhei mesmo, opa, peraí. Então é isso que está fazendo com que o ser humano perca a fé. Porque muitos babalorixás estão usando a religião só para ganhar dinheiro, muitos pastores estão usando a religião só para ganhar dinheiro, né? E aí você vê esses pais de santo passando de carrão, tudo muito bem arrumado, com ouro pendurado no pescoço, e pastores também dessa mesma forma. Então isso está fazendo com que as pessoas percam a sua fé.
Entendeu? Poxa, por que que o pastor sobe de vida e eu tô sempre nesse patamar? Extraordinária exposição. Né? E aí, se você vai avaliar, mas peraí, o pastor ele é CLT, eu também sou. Ele não é tão melhor do que eu assim. Aí é onde começa a dar essa dúvida. Opa, o cara tá metendo a mão no dinheiro do caixa forte. É isso mesmo. Cara, não tenho palavras para descrever o quanto eu tô contente, feliz também de estar aqui aprendendo com o Fernando, conversar com você sobre esse segmento. Aprendi muito, eu acredito que todos nós aí, né, a gravação aí também tá se maravilhando. Se quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade, tá? Espero também poder receber novamente aqui a todos. Eu já posso. Quando você quiser, até porque tem muita coisa para ser falada. Acabou que o tempo é grande, mas acaba sendo curto. A gente quis aprender também sobre os outros segmentos, porque se fica só ali no candomblé, dá mais de 5 horas. Muito mais, dá até mais, viu? Vai ficar aqui 72 horas, não vai dar ainda. É muita coisa. Pode depois para a produção, né? Mas foi maravilhoso mesmo a presença dele aqui com a gente. O produtor, quer perguntar? Eu só queria saber, folha de goiaba, espada de São Jorge, sabe pra quê? Vamos lá. Proteção. Eu acredito que a espada de São Jorge está ligada ao segmento de Umbanda, né? Mas eu posso te responder. A espada de São Jorge está muito ligada à limpeza espiritual, né? A limpar a energia negativa, te purificar. Não, tá? não sei. Não, sim, eu tô explicando dessa forma assim. E a folha da goiabeira, ela está muito ligada, né, em questão medicinal, né? Em questão religiosa, se usam em outra vertente, eu não sei. Tá? Na minha vertente eu nunca vi ser usado. De repente até usa, mas ainda não chegou no meu conhecimento. Sim. A gente usa assim, a gente usa a vara de goiaba, que é o que a gente usa para fazer as varinhas para bater no atabaque. Que a gente chama de Aguidavi. Legal. Simpatia, incrível pessoa, incrível ser humano. Dá pra ver que a tua luz é patente, né? Você é chamado mesmo espiritual para direcionamento, como direcionador. Isso é visível, né, Fernando? Sim. Você é tranquilo, quando teu espírito tá tranquilo, tá bem feliz, tá contente. E cada vez mais essa luz aí irradia por esses campos da terra, né? Você traga realmente aí luz para muitas pessoas, né? E também ilumine também a gente também, né? Com a tua energia, também com a energia, né? Como é positivo, então que essa positividade também venha pra gente. Os nossos seguidores também possam entender também que, por mais que tenha essa diversidade de muitos pensamentos, a união, o respeito, ele venha sempre se sobrepor a tudo, né? O respeito, a consideração, né? A cada segmento religioso, a cada segmento de ideias, culturas, né? E fica aberto aí também aos demais que quiserem vir também participar, falar. Hoje tivemos aqui a presença ilustre do Candomblé. Os urbanistas também quiserem participar também, se você também tiver conhecimento, vai ser um prazer recebê-los aqui também, dividir o espaço com eles aqui, e aprender muito mais com você aí nas próximas gravações aí também, né, Pedro? Pode estar as conversas finais, com certeza, à vontade. Eu quero agradecer a todos, né, que nos acompanham. Hoje conseguimos, né, trazer alguém de religião de matriz africana, que a gente estava lutando muito para isso, porque também é uma religião que dentro das comunidades é muito grande. Sim, é muito grande. Porque dentro de comunidades é o que mais tem. Ou evangélicos ou religião de matriz africana. E pastores, nós conseguimos trazer alguns já aqui, e a gente estava nessa luta de conseguir alguém. E graças a Deus conseguimos, né? Conseguimos. Bastante conhecimento, com uma oratória muito boa. Nossa, vai poder entender, vai poder compreender um pouco. E agradecer a todos, deixarem perguntas lá, porque provavelmente, com certeza, o Cauê vai vir aqui novamente, a gente vai poder assim discorrer muito mais sobre esse assunto, sobre a ideia do candomblé, sobre como eles cultuam também, que a gente não conseguiu falar muito aqui. E todos deixam o seu curtir aí, e agradecer a todos vocês, agradecer ao Cauê principalmente por estar aqui nessa noite. E que a gente continue sempre disseminando ideia. Disseminando ar, pode abraço. Porque eu tô disseminando ideia.